tema que hoje é muito comum, todo mundo escuta muito falar sobre isso, de uma expressão vinda da física. Né? A física, o estudo científico, a física quântica, né, nos remete a esse termo. E a gente vai aproveitar disso para falar um pouquinho sobre a nossa própria consciência, sobre a questão da caminhada espiritual. A primeira questão é o seguinte: física, o que é a física? Física é o estudo da natureza. A física foi a primeira das ciências, né? Então todo o entendimento do universo, do mundo, das coisas que existem, ou seja, de tudo que é natural, e nós somos natural, e por consequência as coisas que nós produzimos também, a física aborda. Então a física é o estudo da natureza. E é lógico, com o tempo passando, foi acontecendo especializações. Essas ciências foram se especializando em biologia, em outros tipos, em matemática e tudo, mas tudo é a mesma ciência, a natureza. E existiu, depois de uns 200 anos atrás, mais ou menos, uma separação sobre o estudo da macronatureza, das coisas que são grandes, que a gente vê aí todo dia, né, com os nossos olhos, com os nossos sentidos, e da micronatureza, aonde acabou que a física da mecânica quântica foi entender como que é a parte mínima da matéria. A física clássica nos mostra como é a parte macro da matéria e como que essa matéria se relaciona. Por que que isso é muito importante? Porque, na verdade, nós percebemos o mundo, nós percebemos através dos nossos sentidos o tempo todo tudo que está acontecendo à nossa volta. A natureza está presente em nossa vida, no nosso corpo, em nós mesmos. Então nós tendemos a entender a vida com tudo que existe, com a nossa história, com os nossos problemas, com essa visão macro, de como as coisas funcionam. Eu olho todo dia, o sol se põe às 6 horas da tarde, aí escurece, aparece a lua, aparecem as estrelas. Tem coisas mágicas acontecendo ao nosso redor, mas como são coisas comuns e que os nossos sentidos percebem desde o nosso nascimento tudo isso, a gente entende como sendo coisas naturais, como coisas normais, como coisas que existem, sem que a gente pergunte muito o que é isso, afinal de contas. O que é essa natureza? O que é esse universo criado, né? Será que existia aí um mundo e de repente nós nascemos, começamos a fazer parte desse mundo, depois chega a nossa morte, a gente vai embora e o mundo fica aí, né? Mas o que é o mundo? Aí a física quântica trouxe para a gente um conceito muito importante que a maioria das correntes espiritualistas já trabalham há muito tempo. É que esse mundo concreto não é tão concreto quanto a gente imagina. A gente vê tudo aqui muito duro, né? Uma parede, o nosso corpo, as frutas, os astros, o planeta. Mas o que é isso, afinal de contas? Então, tiveram também cientistas, pessoas que começaram a tentar entender isso. Espera aí, vamos indo para dentro da matéria. Já que isso tudo é matéria, né? Que a gente chama de matéria, de que é feita a matéria? E aí, lá na Grécia, muitos anos atrás, veio aquele conceito de átomo. Se a gente fosse dividindo a matéria, dividindo a matéria, a gente ia chegar num pedacinho muito pequenininho que não teria como se dividir mais, né? É o indivisível. Átomo significa isso, é algo que é indivisível. Era um conceito equivocado, mas que de alguma forma dava luz à humanidade naquela época que eles entendiam o mundo dessa forma. Então a gente vai reduzindo a matéria até chegar numa parte que não se reduz mais. Depois, mais recentemente, essa visão de imersão na matéria foi mais fundo. Peraí, esse pedacinho que seria indivisível, vamos supor, se a gente pegasse um ouro, né, e fosse partindo em partes, ia chegar até uma última partinha do ouro que é indivisível, que é o átomo de ouro. Então existe o átomo de ferro, o átomo de cobre, o átomo de hidrogênio, de oxigênio, os elementos que existem na natureza. Mas começaram a se perceber, e veio alguns cientistas, apresentar para a gente um conceito clássico do átomo como sendo feito de partículas mais ainda divisíveis. Dentro de cada átomo existem pedacinhos, né? Talvez está um pouquinho chato eu falar sobre isso, mas nós vamos conectar na caminhada espiritual, que é o mais importante para a gente, uma vez que o espírito, a essência, é essa consciência divina que nós estamos falando sobre o despertar dela. Mas o modelo clássico, né, que o Niels Bohr me apresentou,
ele dizia o seguinte: o átomo então é feito de 3 partículas básicas. Um núcleo, onde dentro do núcleo tem alguns pedacinhos que ele chamou de próton e nêutron, e em volta desse núcleo tem outros pedacinhos bem pequenininhos rodando, que são os elétrons. Todo mundo já escutou essa história, né? E esse modelo serve para 1000 coisas, para estudar durante o científico, até mesmo nos cursos superiores e tudo, e até hoje se usa esse modelo de entender que a matéria é feita disso. Bom, se só isso já fosse uma verdade, seria muito interessante, né? Então tudo que a gente vê, na verdade, se resume a prótons, nêutrons e elétrons. Todas as coisas diferentes que existem no universo nada mais são do que um arranjo dessas partículazinhas, desses pedacinhos indivisíveis, entre aspas, feitos de quê? O que é um próton? O que é um nêutron? O que é um elétron? A física foi mais ainda a fundo, essa física da mecânica quântica, né? E começou a ver que essas partículas, na verdade, ainda eram formadas de subpartículas. Existia o conceito dos quarks, e alguns quarks unidos formam prótons, que é bem maior do que um elétron. E esses quarks, na verdade, são feitos de cordas de energia. A física foi descendo, descendo, e começou a chegar no que é o mais importante para a gente ver aqui agora, que tudo é energia. Por vários experimentos, chegou-se a um ponto da física quântica começar a questionar: peraí, na verdade não existe uma partícula, existe só vibrações, existe só ondas, vibrações. Esse conceito de onda a gente pode entender como até mesmo uma onda do mar, uma onda sonora, e outros tipos de ondas, só como analogia, as ondas de rádio, por exemplo, as ondas da televisão, são coisas que a princípio a gente não entende muito bem, mas que está presente na nossa vida. Neste momento aqui, por exemplo, uma série de ondas eletromagnéticas estão passando aqui por nós. As ondas do rádio, as ondas da televisão. Se a gente tivesse um rádio aqui, sintonizasse, ou a televisão ligasse, a gente veria imagens que são informações transmitidas através de ondas eletromagnéticas. Essa história foi sendo percebida pela ciência, e os físicos quânticos chegaram a um conceito muito interessante que eu vou falar aqui, que ele é até meio poético, sobre o que é a matéria. Eles falaram o seguinte: vamos ver se a gente consegue perceber isso. Se tudo é energia, essas bolinhas, na verdade, não existem, elas são energias, são como luz. A luz não é algo palpável, não é algo que está condensado com a matéria, é energia. A gente escuta tanto isso e vive nesse mundo, então só porque a gente vive aqui, a gente acha que a gente entende o que é tudo isso. Mas tudo isso aqui é pura energia, e um físico uma vez veio com um conceito muito interessante, que eu gostei demais, que para mim é o que mais ilustra o entendimento do que é o mundo. Ele falou assim: a matéria, a energia, os átomos, é uma dança onde não há a presença dos dançarinos. Olha que coisa poética, linda e interessante. Imagina uma dança sem os dançarinos. A dança existe. Os dançarinos não estão ali presentes. É como se fosse a gente tentar entrar numa percepção que existe uma informação, uma consciência, existe uma beleza, existe algo, mas não existe a matéria desse algo. Existe só energia. Energia é um nome que se dá. No fundo, é como se alguém estivesse falando assim: não existe nada. Existe só um vácuo quântico. Um vácuo. Existe um nada. Mas esse nada, ele tem umas ondas, ele vibra. É como se fosse uma vibração. É exatamente essa dança sem os dançarinos. E quando existe consciência neste mar de energia, quando existe um pensamento nesse mar de energia, esse vácuo que nada é, que é pura energia, vou usar um nome técnico, ele colapsa e ele condensa, como se fosse energia condensada, em padrões que a gente começa a entender, de átomos,
de partículas subatômicas, de quarks, elétrons, prótons. Então, o que eu estou, na verdade, tentando falar, e a física começou a provar que isso é uma verdade. Há cento e tantos anos atrás, tem um teste aí, não vou entrar, né, em detalhes nenhum, já está de ficar mais maçante do que já está. Mas eles fizeram alguns testes com elétrons para provar que o elétron era uma bolinha. Eles colocaram uma câmera sensível, quando um elétron batesse aqui, ia ficar registrado como se fosse um filme, uma marquinha. Vamos colocar aqui assim, tentar desenhar aqui. Se eu mandasse um elétron aqui nesse filme e ele batesse aqui, ia ficar registrado um pontinho. Aí eu mando outro elétron. E como que eu mando o elétron? Existem aceleradores de partículas e existem formas de eu mandar até um átomo inteiro em direção a alguma coisa. Então eles fizeram uma experiência que era o seguinte, eles colocavam aqui uma paredezinha com um buraquinho e bombardeavam um elétron aqui. Quando esse elétron chegava aqui, ele batia aqui, aí ele passava aqui, batia aqui. Só que quando eu colocava dois buraquinhos e mandava um elétron para ver qual deles que passaria esse elétron, passava, na verdade, aqui uma onda. Não batia lá no fundo uma pedrinha que sensibilizava aqui. E essa questão de onda aqui, eles conseguem comprovar isso, porque ondas, se eu jogar duas pedrinhas numa água aqui, vão surgir duas ondas, né, uma de um lado, outra do outro, e quando elas se chocarem uma com a outra, elas vão ter interferências. Quando elas estiverem em sintonia, elas vão ficar mais altas. Quando elas estiverem em dissintonia, elas uma anula a outra. Então esse comportamento de ondas foi percebido aqui, nessa experiência. Essa é a primeira coisa. Então, houve um questionamento. Então o elétron não é uma matéria, é uma emanação energética, porque ela foi percebida como onda. Mas o mais interessante é o seguinte, quando eu faço um buraquinho só, eu percebo isso como uma partícula. Partícula é como se fosse um pedacinho de alguma coisa. Quando eu faço dois buraquinhos, eu percebo como onda. E eles começaram, a partir desse teste, perceber que conforme quem estava fazendo a experiência e o que a pessoa queria ver, fazia que o comportamento do elétron adotasse, uma hora a postura de ondas, outra hora a postura de partículas. Essa experiência é muito importante, porque ela levou a compreensão, de alguma forma, existe ainda alguns questionamentos na física, mas de um jeito geral, os maiores entendimentos é que a nossa consciência interfere nessa emanação energética que é o universo. Ou seja, o universo é nada, é só energia e condensada de algumas formas, e o que dá esse condensamento energético é a consciência. Tanto a consciência que na física a gente chama assim do observador, do ser humano, como de uma consciência maior. A consciência sobre o mar de energia faz a criação acontecer. Nada mais do que o que as religiões falam, que existe um Criador, que a partir da sua intenção, houve a criação. Só que a ciência está chegando muito perto de comprovar isso com todos esses rápidos relatos que eu falei aqui, de estudos da física quântica. Então, a primeira coisa importante que eu quero falar aqui hoje, no nosso dia de hoje, é que, a princípio, a ciência conseguiu igualar que tudo que existe no universo é emanação energética. E o que a gente percebe diferenciado como existência material é essa energia condensada em padrões vibracionais próprios. E aí, cada padrão vibracional, essa vibração vibrando em velocidades diferentes, faz surgir coisas diferentes à nossa percepção. E isso é uma coisa muito importante, olha só. Nós temos um corpo físico com 5 sentidos. E a gente percebe o mundo com esses sentidos. Com a visão, com a audição, com o tato, o olfato. Todos esses sentidos percebem as vibrações dessa energia que estão aí no universo.
Então, quando eu olho para alguém, eu olho para uma pessoa, eu olho para você, na verdade existe pura energia. Mas meus olhos, acostumados desde que eu nasci a perceber a vibração energética da sua luz que vem até mim, refletida, né, por esse lance, por essa luz aí que está aqui em cima, eu te vejo como uma pessoa. Mas é interessante nós pensarmos que tudo que existe no universo são energias, inclusive os nossos corpos físicos. Inclusive, tudo que está por aí. E nossos corpos percebem essas vibrações. A gente tem uma tendência de consolidar as coisas, mas veja bem, se alguém não tiver tato, ele não conseguiria perceber pelo contato que tem alguma energia condensada aqui que a gente deu o nome de pincel atômico ou de caneta. Se eu não tivesse a minha visão agora totalmente ativa, eu não viria tudo que está acontecendo aqui e eu não poderia dizer que tudo aqui é real, se eu não estivesse escutando o som. Então, o que eu estou querendo, na verdade, ir em direção é desconstruir um pouquinho a nossa certeza absoluta da existência como ela é. Nós somos muito acostumados a ver a vida com os nossos sentidos. E esquecemos que existe por trás desse corpo sensório uma consciência. Uma consciência que faz a percepção de tudo ser traduzido para mim. Essa consciência é que dá a informação do que está acontecendo na minha vida. Quando a gente está triste, quando a gente está alegre, quando a gente está ansioso, são informações que vivenciam dentro de nós pela nossa consciência que está percebendo as histórias que estão aí ocorrendo no mundo. A nossa consciência está percebendo, normalmente, energia. E a gente vai contando histórias sobre essa energia, a gente vai falando que existe carro, que existe casa, que existe roupa, que existe rico, que existe pobre. A gente vai dando sentido para tudo isso que está aí e vai criando uma história que nos causa percepção inteligente sobre tudo que está acontecendo e emoções sobre tudo que está acontecendo. Essa ideia de desconstrução do que está pronto é importante para a gente perceber a verdade espiritual. Nós tendemos muito a ver a espiritualidade como sendo exatamente a matéria que a gente conhece, a vida do jeito que a gente conhece, num outro plano. E a princípio, espiritualidade diz respeito à essência, o que está dentro de nós. A essência que é o espírito, que nós não enxergamos normalmente. Que a gente não tem os olhos para o nosso interior, para essa consciência que é uma consciência divina e que a gente diz que despertar vai fazer com que a gente ganhe a proximidade com a consciência maior, com Deus. Está fazendo algum sentido isso que eu estou falando? Bom, eu vou continuar um pouquinho porque o mais importante é o que a gente vai ao fundo. Por que é chamado saltos quânticos? Dentro dessa ideia aqui, atômica, onde existe uma estrutura nuclear e uma estrutura periférica, onde os elétrons circundam o núcleo, isso é só uma estrutura que hoje a gente sabe que não é assim. Os elétrons estão distribuídos em volta do núcleo do átomo, e normalmente eles têm a possibilidade de estarem numa camada. Não quer dizer que eles estão rodando aqui uma partículazinha, mas essa condensação energética é bem provável que esteja aqui como se fosse numa esfera, distribuídos por aqui. Aí tem um espaço entre essa possibilidade da existência do elétrons e uma série de outras possibilidades de elétrons orbitando, vou usar esses termos, né, numa esfera um pouco maior, como se fosse uma órbita maior. Os cientistas viram o seguinte: para esse elétron estar aqui como que orbitando esse núcleo, ele tem uma energia para não se perder, ele tem uma energia que liga ao núcleo do átomo como se fosse uma órbita. E quanto mais longe do núcleo, mais energia
menos energia esse elétron tem. Então eles descobriram o seguinte: se eu der uma energia para esse elétron aqui, daqui de dentro, ele vai para uma outra órbita. Só para chegar a falar o que é o salto quântico, né? Então, como é que é dar uma energia? Suponhamos que eu tenho aqui um átomo e que eu jogue um feixe de luz em cima desse átomo. Eu estou doando energia que os elétrons em volta desse átomo podem sentir. Então, quando incide uma luz sobre esse um elétron, ele muda de órbita e ele consegue ir mais distante, por exemplo. Ele consegue ter uma ligação que ele fica rodando, entre aspas, mais distante. E se ele perder essa energia, ele vai liberar um fóton, uma luzinha, e ele cai para a órbita inferior. Mas não existe um movimento quando ele ganha energia daqui para cá, nem daqui para cá. Ele simplesmente some dessa órbita e aparece nessa órbita. E aí, quando ele perde energia, ele também faz do outro movimento. Ele some daqui e aparece aqui. Ele dá um salto, ele não se desloca. Ele não sai de uma órbita e vai vindo para outra órbita quando ele está ganhando ou perdendo energia. Ele dá um salto, ele some de um lugar e aparece em outro. Esse nomezinho, então, ficou uma coisa muito importante, porque é algo extremamente mágico na própria natureza que a gente conhece, nessa materialidade, no tudo que a gente entende como sendo uma verdade física. Uma partícula atômica, se a gente for falar assim, que é um elétron, ele some de um lugar e aparece em outro, conforme o tanto de energia que ele ganha. Ele não percorre um espaço de uma órbita para outra com mudanças energéticas. Guarda essa informação. No nível atômico, então, elétrons, quando ganham e perdem energias, eles saltam de órbitas, eles não percorrem o espaço, mas eles saltam não sendo conseguido ser percebido nesse percurso. Então ele some daqui e aparece aqui. E há muito tempo, os filósofos da antiguidade, eles perceberam que na natureza, tudo que ocorre, tanto no pequenininho quanto no grande, é similar. O que acontece no mundo atômico, no mundo subatômico, também tem similaridade com as coisas macro. Ernst Trismegisto já falava nisso, tanto o que é em cima quanto é embaixo, o que é fora quanto é dentro. São ensinamentos herméticos, ensinamentos ocultos aí de milênios. Então, esse conceito de saltos quânticos, que com energia que são atribuídos a esses átomos, também acontece na nossa vida. Na nossa vida, a nossa evolução se dá em saltos quânticos. Trazendo lá da física quântica, da mecânica quântica para o nosso mundo aqui. As coisas acontecem em nossa vida não de uma forma linear. Quando a gente, por exemplo, descobre algo novo na nossa existência, isso nos posiciona num novo patamar. Atualmente é muito comum a gente ver falar em uma série de cursos por aí, cursos de desenvolvimento pessoal e tal, sobre essas questões de modelo mental. E os estudiosos dessa área da psicologia, da área cognitiva humana, eles afirmam que se nós mudarmos os nossos modelos mentais, a gente muda grandes percepções sobre a realidade da vida. E isso acontece de uma forma quântica, como um salto quântico. Esse termo quântico foi Einstein que cunhou, porque ele percebeu também que a energia que um elétron recebe quando vem de fora também não é linear. Ela vem como se fosse pacotinhos, umas quantidades específicas de luz. Então um fóton é uma quantidade específica de luz. É como se fosse uma rajada de balas que incidem ali, não tem uma forma linear não. Eu vou dando energia em pacotes, de repente isso sobe, acende e acontece o salto quântico, por causa da quantidade de energia que é recebida. O que é importante é a gente entender que tudo isso que acontece lá nesse microcosmo, também acontece no macrocosmo.
E o nosso modelo mental, que é visão de mundo, também é assim. Quando a gente ganha informação e que entra dentro da gente e que a gente consegue introspectar e entender uma nova realidade de qualquer coisa, a gente muda o nosso modelo mental, a gente muda a nossa visão de mundo e a gente passa a entender certas coisas de uma forma diferenciada. E esse entendimento faz a gente perceber o mundo de outra forma, de outro jeito, de outro ângulo, e que vai interferir diretamente na nossa caminhada espiritual, na nossa capacidade de viver uma vida de plenitude. Quanto mais despertar dessa consciência divina, maior a qualidade nossa de entendimento da própria existência. Maior ou mais nós nos aproximamos da consciência criadora. Falando num termo mais espiritualista, ou seja, quanto mais despertar, quanto mais luz nós trazemos à nossa vida, mais próximo nós estamos de Deus. E isso é importante porque caminhada espiritual significa começar a sair de uma caminhada social, do dia a dia, onde existem regras, onde existem alguns níveis de prazer e de sofrimento, e começarmos a caminhar em outra esfera, em outros prazeres, em outros entendimentos, em outras dores, que de uma forma religiosa, poderia-se dizer assim, é uma compreensão do que nos aproxima mais e o que nos afasta de Deus. Sendo que a proximidade de Deus é a realização maior que a gente pode ter como expectativa de vida. O que nós podemos esperar de uma vida fantástica? Que é o que aqui a gente chama do despertar da divina consciência. E até mesmo muito similar a, por exemplo, no budismo. O que é o Buda? É um ser desperto. É alguém que teve a compreensão completa do sentido da vida. Que conseguiu, inclusive, suplantar, passar por cima das dores. Entendeu o sofrimento, por quais eram as causas do sofrimento e quais eram as causas do prazer espiritual. O que era o nirvana, a conseguirmos colocar a nossa consciência num estado de percepção da vida que é de pura felicidade. Eu estou julgando jarradas aqui, energéticas, informativas, para a gente pensar sobre a própria vida. O que nos interessa na vida? É o nirvana. O que significa o nirvana? Pura felicidade. Mesmo que nosso entendimento de felicidade varie, mas a gente vai em saltos em busca disso. Uma criancinha bem pequenininha, falando metaforicamente, né, em relação à idade dela, mas nós também podemos, conforme o nosso estado de percepção e de despertar, estarmos num estado infantil ou num estado mais maduro. Para essa criancinha, a felicidade para ela é o pirulito, é a bala, é o doce. Ela se sente feliz com prazer adocicado, porque é gostoso, é algo natural, o corpo físico dela absorve aquilo como algo agradável. Quando a gente vai ficando mais desperto, outros prazeres começam a fazer sentido na nossa vida. Inclusive, algumas pessoas mapearam esses prazeres, como sendo prazeres da carne, prazeres dos sentidos mais profundos, prazeres da autopercepção, prazeres espirituais. Mas o certo é, todos nós buscamos um prazer pleno em nossa vida, uma felicidade. Quem quer viver algo que não seja felicidade? E a felicidade suprema é a comunhão com a consciência suprema, com a consciência divina. Isso só pode se dar com esse despertar de uma consciência superior. Vou falar então mais uma coisinha aqui interessante, sobre visão de mundo. Nós temos o nosso corpo físico. Eu tinha feito ali atrás um desenhozinho. Esse corpo físico nos é transmitido por consciências maiores, superiores, também como tendo um nome, em vez de ser corpo físico, ele é o corpo sensório, é o instrumento de percepção do mundo, no padrão vibracional físico, no padrão dessa matéria aqui. Esse padrão vibracional, a gente percebe o mundo com os nossos 5 sentidos. E existem alguns outros corpos, que as ciências herméticas, né, que a espiritualidade entende,
que vão levando a percepções de outros níveis. Por exemplo, a gente tem um corpo astral. Esse corpo astral, ou corpo emocional, é a nossa percepção emocional do universo. São as nossas emoções em relação à vida, ao que a gente percebe. Um corpo mental é a nossa percepção mental mesmo, o entendimento mental sobre o universo. E existem outros corpos, um corpo mental superior, que é uma informação holística que a gente tem, um corpo búdico, um corpo átmico, até a consciência divina. Por que eu estou falando sobre isso? E sobre saltos quânticos e visão de mundo? Quando eu estou centrado no corpo físico apenas, o meu entendimento de mundo é só a história que rola no dia a dia. O prazer que eu tenho do mundo é só o prazer sensório que eu tenho das coisas. Prazer mesmo, prazer físico. Se eu recebo um carinho é gostoso, se eu recebo um soco é ruim. Se eu como algo doce é gostoso, se eu como algo amargo é ruim. É uma percepção física, como se eu fosse um animal. O despertar de uma consciência maior exige darmos saltos perceptivos em esferas vibracionais, ou seja, quando eu começo a perceber o mundo com o coração, é um tipo de percepção emocional de tudo que está acontecendo no mundo. As relações emocionais que a gente tem de amor, amor é muito, né? Amor já é um resumo muito grande, mas de carinho, de afeto, de esperança, de confiança, de tristeza, de raiva, de ciúmes, de inveja, são compreensões do mundo através das emoções. Uma compreensão racional das coisas é através de uma percepção mental. A gente pode imaginar que nós somos racionais, mas se a racionalidade mandasse em nossas vidas, nós faríamos tudo aquilo que é propício ao nosso crescimento, que é propício à nossa preservação, que é propício ao nosso prazer, que é propício ao crescimento de todos. E nós, muitas vezes, podemos olhar a própria vida e ver que nós não agimos racionalmente, nós não agimos no campo mental. A maioria das vezes nós estamos no campo físico, que é esse campo da sensibilidade dos sentidos, dos prazeres básicos dos sentidos, das dores básicas do sentido. A percepção vai se sutilizando à medida que a gente começa a estender isso, até chegar a um ponto da percepção espiritual. É um padrão, inclusive, de consciência, que há um entendimento maior sobre toda a realidade do universo. E no nosso dia a dia isso faz diferença, quando a gente é uma pessoa mais compreensiva, quando a gente é uma pessoa mais conectada com o poder de criação, com o sentido da vida, quando a gente percebe a vida como algo além de um ser vivo, de um objeto vivo, né? Essa percepção, esses saltos de consciência que acontecem na nossa vida, é principalmente pela forma que nós colocamos a nossa consciência no campo físico, no campo emocional, no campo mental, no campo espiritual, subindo de compreensão e de percepção da própria existência. A caminhada espiritual, ela nos propõe exatamente isso, que a gente saia da condição de animal e caminhe em direção a uma condição angelical. Isso é a caminhada espiritual. Nós deixarmos de reagirmos, de ser um ser animal que tem só percepções físicas, dor, prazer, para sentimentos que vão numa escala desse animal ao anjo. Emoções mais sutis, percepção. O que se entende de amor, que é a condição máxima que existe de Deus, é o que nos espera como a coisa mais bela que a gente pode almejar, né? A vivência do amor pleno, do amor incondicional. Amor incondicional é um nome que se dá quando a gente vai além das emoções animais também. Porque os animais têm emoções, têm sentimentos, eu não sei muito bem a palavra aí como se dá, né? E um filhote gosta de ficar perto da mãe, um filhote, pela preservação, e um animal qualquer, ele foge do predador dele. São emoções, entre aspas, mas emoções animalescas ainda, que a gente não pode talvez chamar a relação da vaca com o bezerrinho de amor. Amor é algo que vai além. E aí
a gente tem até esse desafio em nossa vida de almejar o amor altruísta, um amor sem troca. Vivências dentro da gente, que eu estou falando de uma forma bem rasgada aqui, como sendo objetivos a sermos, a conquistarmos em nossa existência. São objetivos que nos levam a um paraíso, a uma condição cada vez mais próxima do anjo, do ser angelical, da presença e da união com Deus. Qual o sentido disso tudo? É nós ficarmos atentos para a nossa consciência, para a nossa própria existência, para a nossa autopercepção, que existe algo que vai além da matéria, que é a presença da espiritualidade, dos espíritos e de nós mesmos como espírito, no dia a dia, com um objetivo maior. Objetivo maior que é a presença do despertar da divina consciência, de uma consciência superior. E que ela só dá quando transcendermos, passarmos em saltos essas percepções básicas aqui do mundo como a gente vê. A gente tem tendência de sair ali fora e se nós esquecermos a nossa razão e o nosso coração, entre aspas, como emoções, o que vai nos restar? Um animal. Talvez a gente vire e fale assim, a vida da humanidade está difícil. Tem pessoas fazendo coisas animalescas. É meio comum a gente falar isso, né? E as pessoas que são defensoras do animal, dos animais, né? Mais assim, cuidadosos com os animais, falam assim, não, mas que maldade falar que essas atrocidades humanas aí são coisas de animais, né? Mas é lógico, é por causa desse mundo da selva, da lei da selva. Tem um vídeo que eu falo até uma coisa interessante, que você vê um tucano lindo passando aí, voando e tudo, e de repente ele está levando no bico dele um filhotinho de um outro ninho que ele destruiu e pegou e está levando para os filhotes dele. A lei da selva, assim, ela é meio cruel, entre aspas, né? É bucólico, é bonito, é romântico a natureza, mas no nível animal, ele não tem racionalidade e principalmente não tem a ação do coração. Não tem o dar para alguém em prol do outro, a ajuda de espécies, é uma lei de sobrevivência. Então, quais são os saltos quânticos que a gente pode entender? E por que se relacionar com a física quântica? É para mostrar que isso é uma realidade. Não é só um desejo, algo bonito que as religiões falam. É uma realidade que existe num processo de crescimento, eu vou falar assim. As coisas funcionam da seguinte forma, a gente recebe energia como um átomo e dá um salto quântico. E a energia que a gente pode receber é exatamente o despertar da nossa consciência. É a autopercepção, é a imersão na nossa consciência espiritual para termos um entendimento espiritual do mundo. Esse entendimento espiritual do mundo é qual é o sentido, a razão de estarmos aqui. Por que nós estamos aqui vivendo esse dia a dia? Que tem gente que vira, a gente fala assim, como é que está a vida? Estamos na batalha, estamos na luta, estamos, né, no desenrolar, como se não tivesse um sentido, como se todo dia fosse levantar, comer, tomar um café, ir para o serviço. Qual o sentido disso tudo? Para que tudo isso? Para termos prazeres sensórios apenas? Então nós estamos no padrão físico. Para vivermos relações sensoriais gostosas, né, das paixões, das conquistas, do poder. Poder, por exemplo, esse sentimento de poder está no campo das emoções. Mas é um poder pessoal, é um poder de realização, ou um entendimento racional, as coisas deveriam ser assim. A razão é muito bonita. A razão é uma necessidade que não é suficiente, mas é uma necessidade de existir na nossa vida para nós caminharmos para um despertar espiritual. Sem razão, fica difícil da gente sair da condição de animalidade para uma condição angelical. Se nós simplesmente fizéssemos tudo aquilo que se mostrava como sendo necessário ser feito, a gente já estaria numa caminhada muito legal. Mas aí entendimentos maiores, a compreensão que vai além da simples racionalidade, que a gente fala que é esse mental abstrato, é uma percepção da inteligência que rege todas as coisas, até entrarmos realmente num mundo que ainda é incompreendido para a gente, do campo das esferas do despertar mesmo, que a gente chama da percepção búdica, né? Então, a ligação que nós gostaríamos, né, de apresentar aqui hoje sobre saltos quânticos na caminhada espiritual era, primeiro, a desconstrução, que o que a gente entende como sendo mundo concreto é o que é. Não existe um mundo concreto, existem energias. Energias, padrões vibracionais
e que os nossos sentidos percebem essas energias da forma que a gente as vê, que a gente ouve. Se a gente percebe com a energia do coração, eu estou tendo uma outra percepção dessa energia. E o que tem por trás de toda a energia é consciência. A consciência de Deus. A consciência de Deus como a força criadora do universo. E que nós comungamos em imagem e semelhança dessa consciência também. Então, quando Jesus vira e fala, vós sois deuses, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, é no campo da consciência. E temos uma potencialidade de consciência em similaridade à consciência divina, para mudar tudo na nossa vida. Desde as coisas práticas do nosso dia a dia, das resoluções dos nossos problemas, dos nossos relacionamentos, das nossas faltas, das nossas escassez, das nossas tristezas, dos nossos sentimentos, tudo está na nossa consciência. Quando atualmente fala-se muito também sobre inteligência emocional, é a inteligência sendo, pela nossa consciência, um forjador, algo que molda as nossas emoções. É uma inteligência que nos faz ser dono das nossas emoções em prol daquilo que a gente quer realizar na vida. É mais uma prova de consciência sendo o condutor da nossa vida. Se a gente não tiver a consciência como sendo quem conduz a nossa vida, a gente está desperdiçando oportunidades de ser feliz. Essa que é a verdade. Porque se nós deixarmos a nossa vida seguindo ao léu, como se fosse vento, uma folha jogada ao vento, nós estamos à mercê das ocorrências do mundo, das ocorrências da vida das outras pessoas, do que as outras pessoas pensam, do que elas sentem, do que elas fazem, e nós não domamos a nós mesmos no nosso coração. Isso é consciência sobre emoções, então é inteligência emocional. Né? Hoje eu sabia que a ideia era não ter uma palestra conclusiva, era ser um estímulo desconstrutor de algumas realidades. Que se de alguma forma nos faz pensar ao sairmos daqui sobre isso, acho que o propósito foi atingido. Pensar que o que a gente entende como concreto não é tão concreto. A nosso entendimento, a nossa visão de mundo, o nosso modelo mental, que interfere, ou seja, na nossa própria consciência que está aqui por trás, é como se fosse assim, a nossa consciência se tornando mais perceptiva, mais perceptiva, mais perceptiva, como sendo um próprio átomo, um próprio elétron que vai saltando de níveis. Essa visão de mundo que hoje todo mundo fala muito sobre ela, sobre os nossos modelos mentais. Quanto melhor o nosso modelo mental, quanto mais compreensão do mundo, mais visão e entendimento a gente tem sobre tudo, mais possibilidades de sermos felizes, ela é uma realidade na nossa existência. É mais importante do que a gente o tempo todo repetir que o mundo é desse jeito, é dessa forma concreta. As pessoas são boas, as pessoas são ruins, as pessoas são vingativas. Essas conclusões que nós damos ao mundo é o quanto que a nossa consciência está em qual esfera. E a gente entender, então, que o mundo não é como a gente muitas vezes acha que é. A gente repete em cima das nossas emoções as mesmas afirmações, aí a gente tem as mesmas tristezas, as mesmas dificuldades, os mesmos resultados, né? Einstein falava muito isso. É uma loucura a gente querer ter resultados diferentes na vida, fazendo as mesmas coisas, né? São resultados, são percepções, elas dizem respeito à nossa visão de mundo, à nossa consciência, e que acontece um desabrochar não de forma linear, de forma quântica, quando a gente entende certas coisas, quando a gente entende que existe uma vida, uma consciência que mesmo depois dessa morte desse corpo físico ela continua, compreensões podem ser diferenciadas em nossa vida. Imagina quanta diferença faz na nossa existência percebermos que nós somos imortais. Deveríamos ter uma vida de um jeito diferenciado. Não poderia ser o normal do dia a dia. Isso é a ideia de saltos quânticos, de percepção quântica e de caminhada espiritual. Tá certo? Uma palestra de desconstrução. Não é a melhor que existe, né? Porque a gente muitas vezes quer construir coisas na nossa vida, a gente quer encontrar os rumos, a gente quer encontrar o norte, mas é aquela história, para eu construir certas coisas tem hora que eu preciso de desconstruir outras.
E a mensagem maior é isso: o mundo é um mar de energia, a nossa consciência trafega por ele em saltos quânticos, tá bom? Então é isso aí.